Comecei a gravar. Estamos, então, oficialmente em aula. Boa noite, agora, formalmente. Espero que tenham passado um bom feriado e que agora estejam aí com as baterias recarregadas para a aula de hoje. O tema da aula de hoje será, na verdade, né, os temas 7 e 8 da nossa ementa. A gente vai falar sobre processo licitatório, para encerrar o tema. Então, a gente vai falar de fases interna e externa, habilitação e classificação, procedimentalização. Falaremos do processo licitatório, no aspecto do julgamento, do seu controle, devido ao processo legal. Enfim, a gente vai tratar aí de forma bastante pontual dos temas que dizem respeito a essa questão. Tem um material de slides, eu vou colocar depois para vocês, só que eu não vou transmitir aqui porque eu fico sem poder controlar o chat, né, o bate-papo. Às vezes surge uma dúvida ou outra. Então estará no Moodle, assim que encerrar ela já vou colocar lá, para que vocês possam acompanhar. A não sei que vocês prefiram que eu coloque ou que eu envie aqui pelo próprio chat, acho que dá para enviar arquivo, né? Deixa eu, aproveitando que eu estou falando, eu vou colocar aqui o arquivo, assim vocês podem acompanhar comigo. Tá, na verdade ele não me deixa carregar no chat, eu tenho que colocar em algum lugar. Eu vou colocar na aba material de aula dentro aqui do nosso grupo do Teams, da nossa equipe do Teams, tá? Vocês têm que procurar material de aula, vocês vão encontrar lá. Eu vou postar também, se bem que parece que ele vai entrar aqui no chat. Eu vou dizer, vocês vão poder ver. Foi ali, se vocês puderem acessar e me confirmar se conseguiram abrir o arquivo, e também se não conseguiram, para eu tomar alguma outra providência, tá? Então, partimos já para o nosso tema da aula. A gente está no slide número 4. Nós vamos falar, então, de fase interna e externa, julgamento da licitação. Beleza, estão conseguindo acessar aí. Maravilha. Julgamento da licitação, o seu controle, revogação e anulação, a adjudicação e a impugnação e os recursos. Bom, acho que o que é bastante importante para vocês entenderem, né, da nossa abordagem é, primeiro, que existe, né, enfim, a licitação, que a licitação é a regra para aquisições, contratação de prestação de serviços, contratação e realização de obras e serviços de engenharia, pretendidos pelo Estado como um todo, né? Nós estamos tratando da Lei 8666, da Lei 10.520, que são leis que trazem normas gerais sobre licitações, seja nas modalidades, nas 5 modalidades previstas na Lei 8666, seja na modalidade pregão, né, que tem suas variações, suas especificações de presencial e eletrônico, na Lei 10.520, e que, enfim, tem algumas características, né, mas, em grande maioria, elas convivem de forma harmônica naquilo que a Lei 10.520 difere da Lei 8666. Ela se aplica, portanto, ao que diz respeito aos pregões, né, seja presencial, seja eletrônico. Também a gente busca entender a licitação como um processo, qual os procedimentos que coincidem com as modalidades visam a estabelecer o regramento necessário para a consecução da finalidade principal da licitação, que é a contratação da proposta mais vantajosa para a administração pública,
E nós já falamos, né, de modalidades, já falamos do caráter procedimental, né, e da licitação como processo, falamos de dispensa e inexigibilidade, falamos de critérios de julgamento, hoje até a gente vai tratar disso de novo, e vamos fechar então todo o procedimento hoje, tá certo? O nosso, vou chamar assim, nossa referência bibliográfica para a aula de hoje, para o tema, né, para estudo, é o livro do professor Marçal Justem Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas, ou de Contratos Administrativos. Exato. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, publicado pela editora RT. O meu livro é de 2014, é a 14ª edição, se não me engano. Já há uma edição 2019, bem mais recente, então se eventualmente vocês quiserem adquirir, vão comprar, claro, a mais recente. Se puderem consultar e escolher numa biblioteca qual utilizar, vão pegar o mais recente. Entretanto, a estrutura básica está nos seus comentários desde 1993, que foi o primeiro ano, foi a primeira edição do livro do professor Marçal. Porque a lei não mudou, né, nesse sentido. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje está bem posto no seu livro, bem dividido. Os comentários do professor Marçal, eles não formam um livro científico, né? Porque a ideia desse livro, claro, é tratar com base na ciência, mas que ele funcione também como uma espécie de manual, de guia condutor do processo de contratações públicas. Então, nós vamos usar nessa aula em específico a estrutura, ou naquilo que nos importa minimamente, para comentar toda a temática. Bom, eu falei logo no começo que a licitação ela é dividida em fases. Segundo a nossa ementa, ela é dividida em duas fases, uma fase interna e uma fase externa. E na doutrina, se vocês forem se debruçar sobre isso e procurar outros autores, vão perceber que há um grande número, uma grande variação de classificações dessas fases. O professor Marçal divide em duas grandes fases. A fase interna é basicamente uma só, ela tem algumas etapas, mas na fase externa, o professor Marçal trabalha então com a ideia de fases dentro das fases, ele chama assim, dentro da fase, né? Fases dentro da fase. Então tem uma fase externa, que seria ali o gênero, e algumas fases dentro da fase externa, que seriam as espécies. Eu vou tratar disso aqui nessa aula, com vocês pontualmente em cada uma delas, né? Agora, um outro exemplo seria, o livro Aspectos Jurídicos da Licitação, um livro do Adilson Abreu Dallari, que é um autor conhecido por nós, porque escreveu em conjunto um livro com o professor Sérgio Ferraz, chamado Processo Administrativo, um livro importante aqui para nós, né, para a nossa disciplina, que tem edição 2014. Espera um minuto, gente. Eu estou com o livro aqui. Deixa eu só pegar. Falei 2014, mas eu estou maluco. É 2019 ou 2020. 2020. Então, aqui, ó. Nova edição do livro deles. Está aqui o Adilson Dallari. Tá, mas esse não é o livro que eu estou me referindo especificamente, que tange a licitação. Aspectos Jurídicos da Licitação, publicado pela editora Saraiva, um livro que não recebe atualização faz muito tempo, mas um livro importante. A última edição é de 2007, ele tem algumas reimpressões, acho que depois dessa minha edição tem algumas 2 ou 3 reimpressões, sem, portanto, atualização de conteúdo, né? O professor Adilson Dallari está nos devendo aí essa atualização. E o professor Adilson, ele divide essa fase interna, na verdade, ele não é que ele unifica, mas ele lê essa divisão que o Marçal, que o Eli Lopes Meireles fazem entre fase interna e fase externa, na verdade, de forma diferente. Ele coloca uma parte muito menor dentro dessa chamada fase interna, que é basicamente
a construção, né, de um processo preparatório para depois surgirem outras 5 fases, né? Todas elas já que se iniciam a partir do momento de confecção do edital, né? Há uma fase, portanto, preparatória, e que seria para ele essa fase interna, e para o Marçal já há uma fase interna mais destacada, ou melhor, menos destacada, mais genérica, e a fase externa, mesmo concorrencial, dividida em algumas outras etapas que vocês vão ver. Eu não vou fazer exploração de todas as classificações, vou fazer a proposta de uma para ajudar, na verdade, né, a contribuir com vocês nessa parte inicial do estudo, para que, primeiro, tenham ideia dessa classificação do professor Marçal. Ela é largamente adotada, não escolhi, né, o autor que trata de forma mais diversa, ou da minha predileção, não é isso. Ao contrário, é viabilizar mesmo que vocês possam ter contato com um livro que ou pelo menos contribui, né, para a maior parte dos operadores do direito realizarem as suas atividades. Então, se vocês forem ao Tribunal de Contas da União, na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, encontrarão diversas citações desse livro do professor Marçal. E dentro, então, da fase interna, o professor Marçal identifica, de forma bem destacada, 2 grandes finalidades. A primeira é evitar contratações administrativas defeituosas. E a segunda, realizar uma licitação satisfatória. Vejam que a importância atribuída à fase interna é muito grande. Isso não está só na construção aqui do professor Marçal Justin Filho. Todos os autores ressaltam que há grande importância nessa fase interna. A Dilson Dallari traz isso no seu livro, Eli Lopes Meireles, que tem um livro que não está aqui agora, está longe. Ele é um livro que foi muito atualizado depois do seu falecimento. Acho que eu já comentei com vocês, há essa questão a ser observada nos livros do professor Eli Lopes Meireles, que ainda são comercializados como novas edições, porque tem uma construção, né, dos atualizadores muito grande sobre a obra. Foram incluídos no livro, e em todos os livros, temas surgidos depois do falecimento do professor Eli. Então, já é uma obra coletiva, não é só o bom e velho livro Licitações e Contratos Administrativos do Eli Lopes Meireles. Mas o que importa, né, ao final, vamos usar essa noção que está presente em todos os autores, mas a partir do Marçal, para mostrar a importância de se construir uma licitação a partir desse momento do procedimento, ou até mesmo do processo como um todo, né, em que a administração pública discutirá internamente as melhores soluções, a própria viabilidade financeira, enfim, vai realizar o que se chama de planejamento, com essas 2 grandes finalidades: evitar os defeitos e, automaticamente, como até mesmo uma correlação lógica, viabilizar a realização de uma licitação satisfatória para atingir, talvez, a finalidade precípua, que é a contratação mais vantajosa para a administração pública. Dentro dessa fase interna, e a partir, então, dessas finalidades, diz o Marçal, que ocorre a definição do contrato e as condições da licitação. Bom, isso vocês podem com facilidade perceber. Há muito embora tenha ali basicamente 3 grandes objetos contratuais, né, que é a aquisição de bens, prestação de serviço e realização de obras e serviços de engenharia. Esses são os 3 grandes, eu coloco sempre serviços e obras de engenharia como o mesmo objeto, né, dentro, pelo menos, desse universo muito particular, para fins da gente visualizar aquilo que pode ser objeto de uma licitação. Mas, claro que, dentro de cada uma dessas 3 categorias, há um sem número de coisas, né? Imagine o universo de quantos bens poderão ser adquiridos pela administração pública, desde as coisas mais simples, né, como clipes de papel, caneta esferográfica, lápis de escrever, até questões mais complexas, né, aquisição de material hospitalar, aquisição de material industrial. Muito embora, a administração, o Estado, não atue na área industrial mais,
mas há ainda assim algumas atividades que envolvem indústria, né? Um exemplo aqui do estado do Paraná, que tem o seu centro laboratorial, o LACTEC, que armazena e produz até vacinas. Então, há a aquisição de equipamentos que realizam refrigeração a temperaturas incomuns para a conservação, então, desses produtos, claro, não para impedir o congelamento, lógico, mas para manter na temperatura mais baixa possível, preservando as características disso, desse grande produto que é a vacina fabricada, a vacina para animais, enfim. Então, há, assim, uma infinidade, né, de possibilidades dentro de cada um desses universos. A fase interna serve para isso, para essa discussão. Hoje, né, na vigência da Lei 8666, o que se espera do administrador público, isso o professor Marcelo Jutem Filho falou num curso que ele ministrou recentemente pela internet, se encontra lá no site do Instituto Brasileiro de Direito Público, e que ele fala especificamente de uma nova modalidade de licitações que vai surgir quando for aprovado, e se aprovado nesses moldes, o projeto de lei, né, que abarca outros tantos, para mudar a lei de licitações, que chama diálogo competitivo. Ele dizia que um grande defeito que ele percebeu, e que, lógico, se manteve desde 93 até agora, na Lei 8666, é o fato de que o legislador espera que o administrador público seja onisciente, que ele conheça tudo, que ele entenda todas as tecnologias, que ele esteja, assim, voando baixo, estudando, e, enfim, como se ele tivesse inserido e fosse obrigado, né? E aqui, eu digo o administrador público, mas é o agente público, né? Todos os servidores e todas as esferas de todos os segmentos dentro do Estado, dentro da administração pública, e a gente sabe que isso não é possível. Não há tantas... primeiro, não há tanto tempo livre assim para que o agente público consiga passar a maior parte do seu tempo estudando. Há muitas atividades a serem realizadas no âmbito da administração pública, e isso atrai um grande volume de atenção, de horas dedicadas em serviços que muitas vezes são até manuais, né? Poderiam ser substituídos por máquina, por inteligência artificial. Essa é uma discussão para um outro momento, mas por enquanto a realidade é essa. Então, o Marçal questiona, como assim, né? Por que esperar do administrador público que ele conheça todos os temas, que ele consiga, no âmbito da administração, desenvolver os projetos, desenvolver o projeto básico, os termos de referência, que são documentos importantes para as licitações, né? Seja na modalidade, seja na vigência, ou nas modalidades previstas na Lei 8666, seja na modalidade pregão, prevista na Lei 10.520, ou até mesmo nas hipóteses de contratação previstas no regime diferenciado de contratações públicas, lei de parcerias público-privadas, concessões comuns da Lei 8987. Então, há uma infinidade aí de possibilidades. E o Marçal entende, então, que, muito embora seja esse o regramento atual, acaba sendo anacrônico exigir do administrador público que ele seja onisciente, que ele planeje a licitação, quando, na verdade, na prática, ele não consegue deter todos os conhecimentos necessários para desenvolver internamente os projetos, enfim, que vão viabilizar a realização da licitação. Mas o que é importante pontuar, assim como ele diz, né, é inegável, a lei está vigente, ela traz essas exigências, portanto, não há nenhuma discussão. Será necessário que essa fase de planejamento seja ótima, usando uma expressão que não é do professor Marçal especificamente, mas está no ambiente de quem construiu bons estudos sobre o princípio de eficiência. Por exemplo, o professor Emerson Gabardo tem um livro importante chamado O Princípio de Eficiência Administrativa, e que ele faz um estudo sobre os vieses que existem, seja do ambiente econômico, social, administrativo, do princípio de eficiência, que obriga, portanto, o administrador a fazer e a desempenhar o seu papel de forma ótima, não a melhor
não a melhor de todas, mas aquela que atender de forma ótima, ou até usando a expressão do professor Marçal, de forma satisfatória ao interesse público envolvido nessa intenção. Nós estamos no slide número 6, tá? Então, quem está acompanhando aí pelo PowerPoint, utilizando o arquivo que eu enviei ali pelo chat, a gente vai para o slide 7 agora. Até aqui tudo bem, gente? Se tiverem dúvidas, algum questionamento, como sempre. Professor, eu tenho uma Pode falar. dúvida. Sobre essa fase interna, eu trabalhei uma vez num escritório que a gente prestou uma assessoria jurídica para a Prefeitura de Manaus, numa licitação lá que eles iam fazer para a instalação de painéis solares. Então, a Prefeitura, né, considerando esse, não desconhecimento, mas despreparo dos próprios administradores ali de fazer um contrato, né, bem feito e fechadinho, acabaram fazendo uma outra licitação para um contrato para um escritório de advocacia prestar essa assessoria justamente para a fase interna. Como que isso funciona, ou se isso é comum, enfim. Isso é comum. Eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas eu posso falar agora e, eventualmente, eu até repito lá e, se tiver alguma outra questão, eu pontuo também. Nessa construção, né, do processo de licitação, ainda na fase interna, nessa fase que é, em grande medida, uma fase de planejamento da licitação, é possível a administração pública buscar assessoria de terceiros. O professor Marçal mesmo, nos seus comentários, traz essa hipótese. Não a hipótese, mas traz o tema e aí aborda, né, fala de algumas hipóteses. Se a gente for olhar o artigo 13 da Lei 8.666, a lei mesma prevê a possibilidade da contratação de alguns serviços de natureza técnica, consultoria, até serviços advocatícios, por exemplo, se for necessário para elaboração de um projeto básico, né, que basicamente é aquilo que vai trazer os elementos mínimos para a execução do objeto da licitação, não só de construção, né, de obra pública, mas pode ser um projeto básico também para a contratação da prestação de um serviço de natureza continuada. Pode, então, a administração pública se valer de profissionais. Então, se o serviço técnico é especializado, é um serviço técnico especializado, conforme arrolado no artigo 13, é possível realizar uma licitação, ressalvadas as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade, né? Quando, então, envolve ali uma notória especialização. No caso de vocês, eu imagino que a contratação do escritório, né? Eu presumo que a contratação do escritório tenha sido por meio de inexigibilidade. Então, vejam, pelo exemplo que o nosso colega trouxe, a Prefeitura de Manaus precisava realizar uma licitação, o administrador constatou que não tinha o pessoal capacitado naquele momento para elaborar esse projeto e terceirizou, contratou um terceiro, que foi o escritório de advocacia, para assessorar juridicamente. Perfeito, hipótese lícita, sem problema nenhum. Então, eu estou partindo do pressuposto que a contratação foi por inexigibilidade. Entretanto, é comum também a contratação ocorrer ou por concorrência, ou até em alguns casos, por pregão. Alguns casos eu digo não porque há autorização legal, já a manifestação do Tribunal de Contas da União e do nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, acho até, não é pacificado, mas há decisões do STJ dizendo que a contratação de serviços advocatícios não se enquadra no conceito de serviço de natureza comum previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.520. Então, que o pregão não poderia ser utilizado. Então, em regra, utiliza-se a concorrência e o critério de julgamento técnico e preço para viabilizar, então, a contratação de um bom profissional, de um bom escritório de advocacia que consiga demonstrar tecnicamente que domina, ou pelo menos que atua com relevância em temas dessa natureza, enfim.
E isso viabilizaria, então, ao final, a empresa que foi declarada vencedora, no caso, o escritório de advocacia, que foi declarado vencedor, firmar o contrato para prestar o serviço. Então, vocês imaginem que para uma licitação, às vezes é necessário fazer uma licitação prévia, como nesse caso, para contratar. Isso é comum, isso é lícito, é bem possível. Ficou claro como é que está? Precisamos complementar? Ficou, professor. Perfeito. Então, vamos seguir. Então, a gente dá continuidade, voltamos ali no slide número 7, e nesse slide a gente trouxe ali alguns aspectos, né, de avaliação preliminar. Então, o que o professor Marçal Jutem Filho chama de fase interna, em sentido amplo, é a necessidade de, a título de desenvolver a atividade planejada, a atividade licitatória planejada previamente, é necessário avaliar previamente os seguintes momentos. E eu coloquei ali como questionamento, se vocês estiverem olhando agora o slide número 7, mas o professor Marçal não faz assim. Então, eu não estou simplesmente, né, recortando e colando, mas eu faço essa leitura de que é possível, então, ao agente público, ou a equipe, enfim, que está desenvolvendo e planejando a licitação, fazer para si mesmos a seguinte questão, ou as seguintes questões. A primeira, qual a necessidade a ser satisfeita? Lógico, pela licitação. Qual é a necessidade a ser satisfeita? Vamos pensar que em Curitiba, em 2013, 2014, se discutia a realização, a implantação, a realização, na verdade, da obra de um metrô. Aí vários modelos se discutiam, por meio de agências públicas, houve a contratação de consultores pelo município para se chegar à melhor modelagem, se ele seria subterrâneo, se seria VLT, VLP, né, que é o veículo leve sobre trilhos, ou veículo leve sobre pneus, que existia essa possibilidade ainda de considerar o VLP também, afastando então a ideia do metrô. Então, toda essa discussão foi feita previamente, lógico, não depois da publicação de um edital, muito antes. Para que o edital existisse ou passasse a existir, seria necessário definir qual a necessidade a ser satisfeita. Um segundo questionamento bastante importante e que a administração deve fazer nesse momento de planejamento é: quais alternativas de solução? Quais são as alternativas de solução? Aqui a gente, no primeiro momento, traz a questão do metrô e eu falei ali, né, da necessidade de ser satisfeito. Bom, até eu vou pontuar, talvez não tenha dito expressamente, mas eu vou dizer agora. A necessidade de ser satisfeita, num caso como esse, é, por exemplo, melhorar a qualidade do transporte coletivo, público, dar viabilidade para que os cidadãos curitibanos, ou quem estiver aqui de trânsito, de passagem, possa se deslocar de um ponto ao outro da cidade sem necessitar do transporte mediante o ônibus, ou utilizar os táxis, ou alugar um carro, enfim, para evitar que se coloque mais veículos ou mais pessoas circulando nas linhas quando elas já estão saturadas e quando já não há, nesse desenho de transporte coletivo metropolitano, uma solução que atenda de forma eficiente à totalidade dos interesses da coletividade. Então, seria uma forma de melhorar a qualidade, dar mais velocidade na interligação entre um ponto e outro da cidade, com menor custo. Lógico, não, a obra seria cara, mas ao final um indivíduo se deslocaria numa distância bastante grande com uma passagem. Isso, sem sombra de dúvidas, é mais barato do que pegar um táxi, um Uber hoje, né, ou mesmo alugar um carro, enfim. Então, essa seria a necessidade a ser satisfeita, né? Desafogar o trânsito de Curitiba, que é cada vez mais caótico, né? Agora nós estamos em pandemia, ele está um pouco melhor, mas hoje eu mesmo saí, precisei resolver algumas coisas, peguei bastante trânsito, fiquei bastante impressionado, porque, enfim, está todo mundo retomando as suas atividades. Então, essa seria talvez a necessidade a ser satisfeita. E aí eu mencionei algumas possibilidades, né? Que são as soluções, por exemplo,
Qual é o modelo adequado, a modelagem adequada desse transporte? Se o metrô subterrâneo, o veículo leve sobre trilhos, que é o VLT, ou o veículo leve sobre pneus, que é o VLP. Se não me engano, o governador hoje, o Ratinho Júnior, quando ele se candidatou a prefeito, ele discutiu muito isso e que ele faria um VLP, veículo leve sobre pneus, que utilizaria as canaletas de expresso, demandaria menos investimentos, seria uma solução mais barata e atenderia com muito mais rapidez às necessidades de desafogar o trânsito. Em algum momento, em alguma medida, isso é verdade. Logo, né, de início, haveria, sem sombra de dúvidas, uma equalização, vamos dizer assim. Então, essas soluções, né, que envolvem tecnologia ou menos tecnologia, mais investimentos, mais custo financeiro ou menos custo financeiro, tempo de execução, tudo isso deve ser pensado, né? E aí eu adiantei, inclusive, aqui a terceira pergunta, que é a viabilidade jurídica e financeira para a alternativa escolhida? Então, a gente pode pensar tanto no exemplo, né, hoje o governador, na época candidato a prefeito, Ratinho Júnior, propondo o VLP. Na mesma eleição, eu tenho quase certeza disso, o prefeito Gustavo Frutti, que realizou alguns estudos de viabilidade durante a sua gestão, discutiu o edital, as possíveis modelagens para o edital do metrô de Curitiba, defendia que a solução subterrânea ela era, no médio e longo prazo, aquela mais inteligente, a mais custosa, né, de tempo e investimento de tempo e de dinheiro, haveria, sem sombra de dúvidas, um investimento maior, entretanto, a longo prazo seria melhor. Então, essa execução dessa obra e a concessão que seria realizada em cima dessa obra pública traria maior vantajosidade para a população, para a coletividade usuária de transportes coletivos. A ideia, claro, era convencer quem usa muito carro a usar menos carro, porque nos bairros não é o problema, mas sim no centro, né, onde se converge basicamente a vida do curitibano. Todo mundo vai ao centro no mínimo uma vez por semana. Essa é a minha estimativa. No mínimo uma vez por semana. E a terceira, não é bem uma pergunta, mas uma afirmação, uma constatação que tem que ser feita. Tem que ser determinado o regime de execução desse contrato, né, que pode ser uma empreitada integral, uma empreitada por preço, uma contratação por preço global ou por itens, enfim, tem toda uma discussão de quais regimes poderiam ser adotados, que tem que estar em consonância com as respostas às 3 perguntas que foram formuladas anteriormente. Claro que às vezes no caso concreto, uma delas já está respondida ou não, o que não importa, né? Não significa que é um fluxo obrigatório que eu só posso saber se tenho a resposta à terceira pergunta depois que fizer a primeira. Não é isso que eu quero dizer. Também não é essa a proposta do professor Marçal. É que se eu tenho a resposta à terceira, eu já tenho que saber, pelo menos, responder a primeira e a segunda. Então, tem que encontrar essas respostas. E aí, ao final, vou definir, né, a melhor alternativa do regime de execução contratual. Slide número 8. A partir, então, dessas análises preliminares, dessas avaliações preliminares ou análises preliminares, segundo a classificação do Marçal Justen Filho, inicia-se a etapa interna propriamente dita. É aqui, então, que se passaria de uma avaliação preliminar, de uma análise preliminar, para o procedimento interno propriamente dito. E ele, em alguma medida, não é em grande medida, em alguma medida, a fase interna e externa está anunciada no artigo 38. Só que não há precisão nessa enunciação. Se houvesse uma escolha do legislador clara, não haveria dissenso doutrinário, não haveria um número razoável de classificações. Então, parte desse pressuposto que alguma coisa está lá no artigo 38 da Lei 8.666, mas não tudo que deveria estar, segundo aqui, então, os estudiosos.
Essa etapa interna propriamente dita, ela se inicia da conclusão da fase ou dessa etapa de avaliação preliminar. Então, a resposta a essas 4 perguntas e a constatação do atendimento das 2 finalidades que nós colocamos, que nós trouxemos, em verdade, é que vai permitir, então, o início dessa fase interna propriamente dita. Segundo Marçal, essa fase ela envolve a elaboração de projeto básico. Essa expressão projeto básico, a Lei 8666, traz a sua definição, e com o passar do tempo, e principalmente depois da edição da Lei 10.520, houve alguma dúvida por parte dos operadores do direito sobre como chamar esse documento, vamos dizer assim, que se elabora com as características mínimas da licitação, pelo menos que devem ser consideradas, devem conduzir, nortear o julgamento objetivo da licitação. Então, segundo o artigo 6º, segundo o artigo 6º, inciso 9º da lei, o conceito de projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Revenidas as linhas A até a F, que traz desenvolvimento da solução escolhida, soluções técnicas globais localizadas, detalhadas, identificação dos tipos de serviço a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias, subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo programação, estratégia de suprimentos, e, por fim, o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Então, em verdade, o que o projeto básico vai fazer é consolidar as avaliações preliminares de forma expressa, pontuada, muito objetiva, sempre escrita, sem deixar dúvidas na sua redação, sem omitir informações importantes, mesmo que seja por esquecimento, mesmo que seja sem intenção de boa fé, vamos dizer assim. Isso não pode, se ocorrer, vai gerar, talvez, uma inexecuibilidade do objeto, da proposta e do contrato. As informações descritas têm que ser precisas para viabilizar a contratação da melhor solução, evitando-se, assim, os desperdícios eventuais que possam ocorrer com a realização de uma licitação verdadeiramente satisfatória, afastando-se, sim, os defeitos e concretizando, a partir do norte oferecido, as 2 finalidades que são oferecidas, que são apontadas pelo professor Marçal Justen Filho. Com relação ao projeto básico, tudo bem, pessoal? Eu vou continuar um pouquinho a falar sobre ele, mas eu falei bastante coisa, eu quero saber se, por enquanto, está claro. Silêncio. Tranquilo, alguém respondeu aqui, obrigado. Então, beleza, pessoal, obrigado. Vou dar seguimento, então. Perfeito, vamos lá. Ainda, então, o Marçal traz uma visão dele sobre o projeto básico. Claro, eu trouxe aqui de forma super condensada, o livro é bastante mais profundo. Ele afirma, então, que o projeto básico ele serve para dar estimativa sobre a solução técnica, sobre os custos financeiros, sobre o tempo e os requisitos mínimos necessários para a execução. Ainda para
perceber se há competitividade no caso e se é caso de dispensa. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Eu já apontei, antes, quando falávamos ali da avaliação preliminar, sobre a solução técnica, sobre os custos financeiros, isso tudo deve ser considerado, sobre o tempo e os requisitos mínimos necessários para a execução. Então, isso foi discutido nessa fase de avaliação preliminar, mas é o projeto básico, portanto, elaborado já nessa fase interna, destacado propositalmente pelo autor, para trazer maior importância ainda em comparação à fase de avaliação preliminar, em que esse documento elaborado, ele tem que ser preciso o suficiente para viabilizar a execução da licitação e, logicamente, do contrato. Mas percebam que ele traz a expressão, que ele, na verdade, vincula o projeto básico a uma estimativa. Portanto, esse documento deve estimar, deve viabilizar aos interessados conhecer a visão da administração pública sobre o que se espera dessa obra. O projeto básico não tem o condão, não há essa exigência legal de ser um documento preciso a ponto de definir a própria realização do contrato. Quem tem, qual documento tem esse condão, aí ele se chama projeto executivo. Estará vinculado, sim, às obras e serviços de engenharia. O projeto executivo pretende, então, dar vazão, dar certeza ao interessado. E ainda assim, com o passar do tempo, as experiências mostraram, né, desde 93, talvez até desde antes, mas em 93 a gente fala, então, da vigência da Lei 8666 até hoje, que o projeto executivo, em verdade, em muitos casos, engessa a licitação. Porque o particular, basicamente é o que se presume, né, é o argumento que se traz, é complicado. Os autores que eu estudo, enfim, foram meus professores, são até hoje, acabam pontuando isso, que em comparação com a iniciativa privada, a administração pública tem menos condições técnicas de dizer qual é a melhor forma de executar um dado objeto. Pensem, então, vocês na execução, construção de uma barragem ou de uma ponte, né, que, lógico, vai ligar duas localidades e que são separadas por um rio muito profundo, ou com um rio lodoso que exige o domínio de uma técnica construtiva. Isso tudo, segundo, então, esses autores que têm vivência, atendem, logicamente, nas suas oficinas, nos seus escritórios jurídicos, empresas que oferecem um grande know-how a execução técnica desses serviços. Na visão de todos, eu também, né, pela minha experiência, acabei constatando isso. Em muitos casos, o privado desenvolveu uma metodologia ou adotou uma metodologia tecnológica que a administração sequer conhecia, ou mesmo que conhecesse, não teria condições de desenvolver esse projeto executivo para atender especificamente, com precisão, a execução de um contrato com a maior exatidão possível. Então, com o passar do tempo, se percebeu que o ideal seria não exigir projeto executivo, ou até mesmo viabilizar a realização de contratos em que o contratado apresentasse, depois do contrato, lógico, submeteria na licitação um projeto executivo provisório, mas depois e durante a fase preliminar de contratação, né, da assinatura do contrato até a concessão da autorização para o início das obras, que apresentasse, então, um projeto executivo definitivo, dando a oportunidade para que a administração pública, então, escolhesse, dentre as melhores tecnologias, aquela que mais atende, segundo sua visão, segundo os critérios estabelecidos no edital, atende ao interesse da coletividade vinculado, atrelado ao objeto da licitação e do contrato. Então, por isso que se fala no projeto básico, né, que dá a estimativa do que a administração espera contratar, mas viabilizando, em alguma medida, a participação do particular.
Nos contratos da Lei 8666, essa não é uma realidade, mas nos contratos firmados no regime da lei do regime diferenciado de contratações públicas, essa é uma possibilidade. A lei de 2011, acho que é a lei 12462, se não me engano, de 2011, que dá a oportunidade de uma contratação chamada contratação integrada, em que há, de fato, um diálogo nesse sentido dentro do processo licitatório que viabiliza a administração exigir um projeto executivo na fase de licitação que atenda aos critérios técnicos mínimos estabelecidos no projeto básico e viabiliza, ao final, a realização dessa licitação e da execução do contrato com base naquilo que o próprio particular apresenta. Há ainda a possibilidade até de a administração permitir que nessa licitação o particular apresente até o projeto básico. Então, minimamente a administração descreve, pontua o que precisa constar no projeto básico, mas, ao final, esse projeto básico é quem vai dar essa estimativa que a lei exige, que, segundo a Lei 8666, seja oferecida pela própria administração pública. Então, para fechar esse raciocínio, estamos falando da regra geral da Lei 8666. Então, essa regra exige que a administração esteja pronta, né, nessa perspectiva de colocar o administrador onisciente, esteja pronta para oferecer o projeto básico. Se não for possível, ela poderá licitar a própria contratação da elaboração desse projeto básico. Evidente que não pode ser um projeto estratégico, talvez urgente, como a construção de um hospital, por exemplo, que, né, essa demora vai trazer, sem sombra de dúvidas, grande atraso no atendimento das necessidades da coletividade no quesito saúde pública. Passamos, então, ao slide número 9. E ali, nesse slide, nós trazemos aí, sim, né, o que dentro dessa etapa, ou dessa fase interna propriamente dita, ou etapa interna propriamente dita, 5 grandes objetivos. Então, o primeiro é verificar a oportunidade e a conveniência da contratação de terceiros. Então, mencionei a vocês, até foi bastante pertinente a participação do nosso colega, que trouxe um exemplo concreto da contratação de um escritório de advocacia por município, por um ente da federação, para auxiliá-lo, né, para prestar consultoria durante a realização de uma licitação importante para o município, e que naquele caso, durante então o planejamento daquela licitação, daquela contratação a qual o escritório assessorou a realização da licitação e, logicamente, da formalização do contrato, nessa etapa, nessa fase interna propriamente dita, é que se verifica, então, a oportunidade e a conveniência da contratação de terceiros. Destaque para a expressão oportunidade e conveniência, porque essa escolha ela é discricionária. É uma competência que o legislador não disse previamente quando e em que casos o agente público, o administrador público, está vinculado na escolha ou a escolher a contratação de terceiros para um dado objeto. Porque, lógico, o legislador sabe que o caso concreto vai trazer especificidades que é impossível delimitar previamente. Então, esse momento seguinte, posterior que surge, existe essa possibilidade, é lícita, então, essa contratação, segundo critérios de conveniência e oportunidade, a partir, então, da própria competência legal, né, da descrição da Lei 8666, sobre como se estruturar, ou como poderá se estruturar uma licitação. Um segundo objetivo, um segundo critério, é ordenar a presença dos pressupostos legais para a contratação. Então, nesse momento, tem que se definir modalidade, tem que se definir se, de fato, né, existe aqueles requisitos de avaliação prévia, de avaliação preliminar que nós falamos, foram atendidos, ou seja, se houve discussão, se há uma solicitação
como é que eu posso dizer, do departamento, né, do setor interessado, né, qual é a secretaria do município, se é de meio ambiente, se é de saúde, de urbanismo, enfim, que vislumbraram a necessidade de um interesse a ser realizado e, por isso, então, movimentaram a máquina para o fim de que se instaure uma licitação. Então, esses são pressupostos para a contratação. Se há a instauração na prática de um processo administrativo, né, se houve, no caso de uma licitação em meio físico, né, porque hoje, depois da Lei 8666, surgiram outros diplomas, e a indicação, inclusive, isso vem nos PL de reforma da Lei 8666, a indicação de que a licitação por meio eletrônico ela prevalece, então as licitações em meio físico vão se tornar a exceção, e, lógico, até pelo momento em que foi promulgada a Lei 8666, lá em 93, nem se falava em licitação eletrônica, então o processo tinha que estar encadernado, numerado, folhas rubricadas, há toda uma exigência que está ali no artigo 38, caput e incisos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que então se faz necessário atender. O terceiro critério é ordenar a prática de todos os atos necessários à licitação. Quantificação, avaliação, projeto básico. Basicamente, esses critérios são um resumo daquilo que a fase interna deve considerar. Quantificação é muito simples. Quantas canetas eu preciso comprar? Eu vou comprar para o ano, vou comprar para esse mês, eu vou comprar para 2 anos. Eu tenho estimado a necessidade, em quanto tempo um servidor público pede uma nova caneta. Quais são as queixas? A caneta é defeituosa, perdi a caneta, ela quebrou por algum motivo, enfim. Tudo isso tem que estar bem documentado. A avaliação dos bens que vão ser atrelados à licitação. Então, é necessário, lógico, dizer qual é o bem. Para essa licitação, nós vamos utilizar um maquinário, nós vamos utilizar um bem imóvel, né, onde vamos instalar, então, uma escola nova, quanto vale esse bem, onde ele fica, qual é a sua metragem. Tem que ter o projeto básico, nós já falamos sobre ele. O quarto objetivo ou critério, definir o objeto do contrato e as condições básicas da contratação, tanto já no momento posterior, vou dizer até concomitante com a discussão do projeto básico. E, por fim, no quinto critério, apontar a presença dos pressupostos legais da licitação, a modalidade, e elaborar o edital. Esse é o ato convocatório, esse é o ato de chamamento público, né? Existe, inclusive, essa expressão aí na doutrina. O Eri Lopes Meirelles, quando conceitua o edital, ele diz que é um ato de chamamento público, de convite de todos os interessados. No slide de número 10, nós começamos já a falar da fase externa. Então, antes de eu começar, eu pergunto: alguma dúvida sobre a fase interna, sobre o que a gente comentou aqui? Uma pergunta aqui, vamos ler. Nos editais em que o projeto executivo é licitado juntamente com o objeto, a administração fica desobrigada de apresentar minuta de contrato? A resposta é não. A minuta de contrato, ainda assim, se torna um elemento essencial da licitação. O projeto, como é que eu posso explicar para vocês? O contrato administrativo, ele não é uma reprodução do edital da licitação, muito menos inclui previsões do projeto básico e tampouco do projeto executivo. Claro, algumas informações gerais, sim. Por exemplo, o valor total, o valor global da obra, né, dependendo do regime de execução. Esse vai constar lá. Eventual critério para reajuste, isso não depende do projeto executivo. A oportunidade de repactuar, isso também não depende do projeto executivo. São mais o que o contrato faz é definir o regramento jurídico de execução do contrato. Todas as definições técnicas, exigências, a quantificação, tudo isso é anexo do edital, que com a assinatura do contrato se tornam anexos do contrato. É importante que isso seja retomado, logicamente, com o contratado no momento
da assinatura do instrumento contratual, para que ou seja fornecida a cópia, ou enfim, né, creio até que não é mais necessário em razão de que as licitações são todas em meio eletrônico, mas que conste no instrumento contratual que o contratado ou a contratada está totalmente vinculado ao atendimento dos critérios estabelecidos no projeto básico, no projeto executivo ou no projeto executivo que apresentou e que foi declarado vencedor, para que não haja dúvidas durante a execução, tá? Então, não há mudança nesse quesito. A minuta contratual, quem tem que apresentar é a própria administração pública. Ok? Seguimos, então, falar da fase externa. Nenhuma outra pergunta foi feita aqui, né? Lógico, se a dúvida foi satisfeita, eu posso seguir. Se tiver mais alguma dúvida, eu posso responder. E vocês vão elaborando e eu vou respondendo aqui. O Marçal divide a fase externa em algumas outras fases que seriam espécies. Então, a fase externa seria um gênero para o Marçal e há fases dentro da fase externa que seriam as espécies. São 5. Estamos ali no slide número 10. A primeira é a fase de divulgação, que serve para dar ciência da existência da licitação. E aqui envolve a ideia de participação e de controle. Por quê? Quando o edital é publicado, então basicamente a fase de divulgação e a fase externa é uma fase concorrencial, é a fase em que, de fato, as empresas, os interessados, vão entender as regras, vão conhecer o regramento, o objetivo do edital, vão conhecer o procedimento e vão conhecer como participar e como oferecer a solução para atendimento da necessidade da administração pública. Participação e controle por quê? Tanto a empresa interessada em participar da licitação, quanto os cidadãos, qualquer cidadão, poderá apresentar, nesse momento, impugnação ao edital de licitação ou pedidos de esclarecimento. A resposta à impugnação, ela pode produzir alteração no edital. Então, se a impugnação for julgada, por exemplo, pela comissão de licitação, pelo pregoeiro, como improcedente, então não há nenhuma alteração a ser feita no edital. O prazo, a publicação daquele instrumento, portanto, será mantida e o prazo e a data da sessão pública de abertura de propostas será mantida. Caso acolhida a impugnação, a autoridade que deu procedência, julgou procedente a impugnação, deve promover o cancelamento, portanto, a anulação da publicação do edital, vai republicar, ou melhor, vai publicar o resultado da impugnação e nesse resultado da impugnação, nessa publicação, informará o cancelamento da data da sessão pública de abertura de propostas, afirmará também que em data oportuna será republicado, né, atendendo, logicamente, aos critérios de legalidade. Acarretará na alteração necessária, ou nas alterações necessárias no instrumento convocatório, no edital, e gerará o dever de republicação obedecendo os mesmos critérios legais. Destaco que, às vezes, o problema é na própria publicação, na contagem de dias, do prazo, entre a publicação do edital e a realização da sessão pública. Cada modalidade de licitação tem um prazo específico, concorrências internacionais de grande vulto, tem que ter no mínimo 45 dias entre a publicação do edital e a data da sessão pública de abertura de propostas. No pregão, de 8 dias úteis entre a publicação do edital e a data da sessão pública de abertura de propostas. A segunda fase é a fase de proposição. Serve para a formulação de propostas por interessados. Então, pessoa física ou jurídica que tem interesse em realizar o objeto, né, propor uma solução para a execução do objeto, participa da licitação em conformidade com as regras do edital. Em seguida da fase de proposição, na Lei 8666, né, então faço esse destaque, tanto a segunda fase, a de proposição, quanto a terceira fase de habilitação estão nessa ordem propostas.
na Lei 8666. Não, esqueça, gente. Essa confusão da fase de habilitação com a fase de julgamento. Então, esqueça. Nada a ver. Fase de proposição é sempre antes. Não tem versão dessas fases nem no pregão. Então, esquece. Retomamos aqui. Fase de habilitação. Ela é destinada à verificação da satisfação das condições pelos interessados. Aqui sim. Aqui eu posso falar que essa fase vem agora por determinação expressa da Lei 8666 de 93. Se for um pregão, de acordo com a Lei 10.520, há uma inversão entre a fase C e a D. Portanto, a fase de habilitação viria depois do julgamento. Tá? Mas vamos continuar a falar aqui, então, dessas fases em conformidade com a Lei 8666. A fase de habilitação, ela é destinada à verificação da satisfação das condições pelos interessados. Então, uma empresa que pretende realizar a execução de uma obra pública, ela precisa apresentar documentos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, de qualificação técnica e qualificação profissional, mostrar que tem todos os documentos que mostram a sua constituição jurídica, né, o seu contrato social, eventuais alterações, a apresentação, por exemplo, de balanços, quando for necessário especificamente para comprovar a capacidade financeira daquela empresa, para mostrar que ela tem estofo, que ela aguenta eventualmente um atraso de pagamento, uma glosa nas suas notas, redução, portanto, do pagamento de uma parcela. Precisa demonstrar, enfim, que já, né, a depender da complexidade técnica, já executou anteriormente alguma obra em quantitativos semelhantes ou da mesma natureza, né? Estou falando da construção de uma ponte, ou estou falando da construção de um hospital. Então, essa fase de habilitação, ela é necessária, e nessa fase a empresa, a interessada, tem que demonstrar que atende os requisitos. Em seguida, então, segundo a Lei 8666, vem a fase de julgamento. Essa fase, ela, então, segundo o Marçal, e segundo a lei, lógico, serve para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, é aqui que a empresa declarada habilitada, ou as empresas declaradas habilitadas, que pode ser mais de uma, tem os seus envelopes de propostas de preço analisados. Esses envelopes, todos são entregues no momento específico previsto no edital, que pode ser durante a sessão pública de abertura ou até mesmo momentos anteriores ao início da sessão pública de abertura de propostas. Pode ser, por exemplo, a sessão está marcada para as 2 horas do dia 25. Então, o limite para a apresentação desses documentos, para o protocolo dos envelopes, é até o dia 25 às 12 horas, no serviço de protocolo municipal. Pronto. Então, há essas duas possibilidades. Feita essa análise, na fase de julgamento, a administração pública, a comissão de licitações ou o pregoeiro, a comissão de licitações públicas, não estou falando de pregão, vai declarar quem apresentou a proposta mais vantajosa, que se o critério for menor preço, sabemos que a mais vantajosa será o preço mais baixo. Se o critério de julgamento for técnica e preço, vai ser necessário, então, que a empresa que atendeu a todos os critérios técnicos ou teve maior pontuação na fase técnica, na etapa de análise técnica, e, ao mesmo tempo, apresentou o preço compatível com os critérios previstos no edital, é aquela declarada como vencedora. Se o critério do julgamento for o leilão, então quem deu o maior lance é quem será declarado o vencedor daquela licitação. E, portanto, a proposta mais vantajosa para a administração pública. E, por fim, a última fase, que é a fase de deliberação. Nesse momento, ocorre a revisão dos atos praticados e a avaliação da conveniência e oportunidade, escrever legalidade, conveniência e oportunidade da escolha, que é conveniência e legalidade mesmo da escolha, porque aqui o que vai acontecer?
Vamos lá, muita calma nessa hora. 4 fases ocorreram: publicação do edital, designação da data de abertura da sessão pública de abertura de propostas, a própria fase de proposição, fase de habilitação, analisaram-se os documentos, declararam-se habilitadas e depois vencedora uma das licitantes. E agora, nesse momento, nessa deliberação, a autoridade, aquela mesma que autorizou o início da licitação, vai fazer uma segunda análise para verificar se a licitação transcorreu em conformidade com a lei. E aí que ela homologa ou não. É um momento de controle interno, autotutela. Controle realizado pela própria administração pública. Essa autoridade terá que analisar e verificar e constatar, ao fim, se todos os critérios, requisitos do edital e da lei foram atendidos. Mas deverá verificar se ainda se aquele interesse público que motivou a instauração da própria licitação, se ele permanece. O metrô deixou de ser interessante agora. Pandemia. Vamos supor que a discussão do metrô em Curitiba se dava em 2019 e em 2020 se percebeu que o cenário mudou, não se sabe bem como será o futuro, as atividades não vão voltar 100%, portanto, o próprio transporte coletivo já existente pode dar conta da demanda, não se faz necessário, então, realizar esse investimento. Esse seria um bom momento para analisar, então, a conveniência da manutenção dessa licitação. Claro, se eu constatar que, por exemplo, lá no momento da publicação do edital, o prazo entre a publicação e a data para a sessão pública de abertura das propostas não foi respeitado. Prazo de mínimo de 30 dias nessa concorrência, ou de 45 dias, que seria o caso de uma concorrência para a realização de uma parceria público-privada, por exemplo, para a construção de um metrô aqui em Curitiba. Ora, houve, então, violação à legalidade. Qual é a diferença dessas duas hipóteses? A avaliação da conveniência e a avaliação da legalidade. Se eu constato, no caso concreto, que não é mais conveniente, ou seja, que o interesse público que moveu a instauração da licitação não está mais presente, então eu revogo a licitação. Revogação é um ato praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, ou motivo de conveniência e oportunidade. Não é mais conveniente e oportuno realizar essa obra, construir o metrô. Então, eu revogo a licitação. Agora, no outro exemplo que eu dei, violação do critério legal mínimo, que estabelece um prazo mínimo entre a data da publicação do edital, e a data da realização da sessão pública da abertura de propostas, então eu tenho uma violação à lei, um vício de legalidade. O vício de legalidade gera a anulação da licitação. Então, nessa fase de liberação pode ocorrer tanto revogação da licitação, quanto anulação ou declaração de nulidade da licitação. Aqui só faço uma distinção. O Celso Antônio Bandeira de Mello traz traz a teoria da anulabilidade dos atos, porque ele faz distinção entre anulação e anulabilidade e nulidade, para fazer uma distinção entre essas duas, daquele vício que for possível corrigir, for possível convalidar, aí então nós temos um caso de anulabilidade. Agora, quando o vício é insanável, aí sim falamos de nulidade. O Marçal não faz essa distinção necessariamente, mas é claro que ele respeita a possibilidade de convalidação de um vício. Nesse caso específico que eu trouxe a vocês, né, a violação a esse prazo mínimo, não é possível convalidar. E isso, tanto o Tribunal de Contas da União quanto o Tribunal de Contas do Estado entendem que, nesse caso, não há como flexibilizar o prazo. O prazo mínimo é para ser atendido porque é uma determinação expressa da lei, portanto, não há aplicação ali de um formalismo moderado. Não, e afirmar que isso seria
um rigorismo excessivo e, portanto, afastável. Não é o caso. Até aqui, pessoal, tudo bem? Até aqui, surge alguma dúvida? Se não, eu sigo. Mas se surgiu, ou se vocês lembrarem, vocês me... Ó, surgiu aqui. Ok, tudo certo. Vamos em frente. Nos slides 11 ao 18, eu trouxe alguns artigos da legislação para viabilizar a vocês, topicamente dentro das leis. Eu vou falar basicamente da Lei 8666 e da Lei 10.520, onde vocês vão encontrar esses temas que nós estamos tratando aqui hoje. Sobre essa divisão de fase interna e fase externa, nós temos o artigo 38 da lei. Gente, se vocês estão com o material aberto, vocês vão ver, né, que o artigo 38 tem 12 incisos mais parágrafo único. Eu não vou ler cada um deles, porque aí os outros artigos também têm vasto conteúdo, e a ideia aqui não é, ao final, ler todos. Mas eu quero destacar do artigo 38 alguns pontos, e o primeiro é o caput. E o caput do artigo está assim redigido. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo. Então, percebam, é um pressuposto legal da licitação. A abertura, a instauração de um processo administrativo. A própria lei usa a expressão processo administrativo. O Marçal, nos seus comentários, coloca a expressão entre aspas e faz lá o desenvolvimento da sua teoria, dizendo que se trata, em verdade, de procedimento, porque o Marçal entende que não há processo propriamente dito. Nós já tratamos na aula antes da prova, né, passada, sobre essa definição do Marçal. Ou se não foi na passada, foi na retrasada, enfim, mas nós já falamos sobre isso. Esse processo deverá estar devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. Gente, algo importante nessa expressão aqui, recurso próprio para a despesa. O que vem antes eu já comentei com vocês, né, uma etapa preliminar, até mesmo de fase interna. Muito embora o próprio artigo não defina essa fase interna como nós trouxemos aqui, mas há, sim, a construção doutrinária e a própria prática da administração pública conforme nós trouxemos. A doutrina, portanto, não inventou isso, é uma vivência. É muito importante que a fase interna e o próprio edital consignem documentos, né, o edital vai fazer a referência da rubrica orçamentária, ou seja, onde no orçamento público há a previsão dos recursos necessários para a execução do objeto. Mas se tornou isso muito mais claro depois da promulgação da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 16, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que, no caderno administrativo da licitação, na licitação física, né, no caderno impresso, licitação, portanto, que vai ocorrer, licitação pública presencial, e mesmo na licitação eletrônica, né, portanto, dentre os documentos que estarão anexados ao sistema de compras públicas, deverá ter uma certidão, uma declaração de que há recursos suficientes para serem empenhadas e realizados os objetos contratados, sob pena de violação à legalidade, sob pena de tornar toda a licitação ela nula. É o tipo de situação. Alguém colocou aqui o artigo, muito obrigado, no chat. Então, quem puder também olhar pelo chat vai conseguir acompanhar. O caput já está aqui. Esse é um vício, a ausência dessa informação é um vício insanável. Tá? É um vício insanável. Não há possibilidade de salvar um processo licitatório que não tenha incluído, desde a fase interna, a menção aos recursos próprios, ou mesmo que seja um recurso, uma transferência voluntária, que daí não pode ser considerado um recurso próprio, mas que exista recurso específico para a realização da despesa.
A Lei 4.320, de 65, que é a lei que trata sobre direito financeiro no Brasil, ela estabelece que a despesa realizada sem previsão orçamentária, sem previsão de recursos, ela é ilícita. Então, com base, agora não vou lembrar especificamente, acho que é artigo 34 e 35 da Lei 4.320, artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aqui somado ao artigo 38 caput da Lei 8.666. Então, não tem previsão orçamentária, previsão de recursos, ou a indicação de que há a existência desses recursos na licitação e de onde vem, né, qual é a rubrica orçamentária. Então, há, sim, um vício à legalidade insanável que acarreta em nulidade da licitação e, logicamente, aqui, responsabilização, às vezes até pode acarretar em ressarcimento ao erário, ou seja, é uma situação bastante complicada. E aí, nos incisos 1 a 12, há a descrição dos documentos que têm que estar previstos na licitação. Então, edital ou convite. Se a modalidade for convite, é uma carta convite, né? Ela é menos rigorosa, né, em comparação com o edital, tem menos requisitos, que em tese a contratação do seu objeto é mais simples. Tem que ter a comprovação das publicações do edital, tem que ter o ato de designação da comissão de licitação ou do leiloeiro administrativo ou oficial, enfim, é uma distinção aqui, ou do responsável pelo convite. Tem que ter encartadas, né, no caso da licitação física, o original das propostas e dos documentos que as instruírem. Então, quando ocorre a abertura dos documentos apresentados pelos interessados, eles têm que ser publicados por todos os presentes e anexados dentro do caderno da licitação ou dentro do sistema. Assim, Rafaela, beleza. Você deixou aqui que eu já vou fazer daqui a pouquinho a chamada. Então, pessoal, ali o artigo 38 tem, enfim, essas exigências, né, pontuais que, não atendidas, vão acarretar em nulidade do processo de licitação, ok? O artigo 41, ele estabelece a possibilidade de apresentação de impugnação e pedidos de esclarecimento. Então, ali no artigo 41, o parágrafo 1º vai dizer que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação dessa lei, devendo protocolar o pedido, até aí tem toda a definição, né? Até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 113. Aí fala da decadência do direito de impugnar, enfim, trata aqui da impugnação que nós mencionamos dentro da fase postulatória. Deixa eu lembrar certinho aqui. Fase de divulgação, não é nem postulatória. Fase de divulgação, a primeira fase é espécie, né, essas 5 fases, já na fase externa, resumidas ali pelo Marcelo Justin Filho, no slide 10. No slide 13, o 13 e o 12 são idênticos. Então, o 14 traz ali o artigo 43 da lei. Aí, então, agora o slide 14, que se tornou slide 14. Não, slide 13. Daí tem aqui, então, no slide 13, que é o artigo 14, tem o artigo 43, que fala que a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Aí fala como que vai ocorrer. Primeiro, a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação. 2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados. Os envelopes, aqueles de proposta. Então, aqueles que não foram abertos são devolvidos, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Aí depois, abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados.
4, verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, e conforme o caso, com os preços concorrentes no mercado, assim por diante. Depois, julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação. E 6, e o último, deliberação, e último, deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. O que é homologação e adjudicação? Então, assim, naquela fase de deliberação, a autoridade administrativa vai analisar e vai aferir se há conveniência na manutenção da licitação, logicamente da contratação, e se os requisitos legais foram atendidos. Se tudo isso foi, se os juízos dessas análises são positivos, então o que acontece? Positivos no sentido de que não há nenhum óbice à continuidade, né? Então o que acontece? A autoridade homologa a licitação, diz: eu homologo porque o procedimento licitatório atendeu a todos os requisitos de legalidade. Em seguida, a autoridade adjudica o objeto ao vencedor. Vejam só, tem uma diferença bastante interessante aqui. A homologação da licitação não gera direito adquirido, não gera direito nenhum para a empresa interessada que foi declarada vencedora. Agora, a adjudicação do objeto em seu favor gera direito adquirido ao contrato ou à contratação, a assinar e executar o contrato. Significa dizer que, se houver algum prejuízo da interessada que teve em seu favor adjudicado o objeto, esse prejuízo terá que ser ressarcido pela administração pública. Então, se a licitação ela é anulada ou revogada depois da adjudicação, então gera direito de indenização ao particular. Inclusive pela expectativa frustrada de realizar o contrato. Então, essa é a distinção. A homologação é que põe fim à licitação, tá, gente? A adjudicação do objeto é basicamente a declaração de que aquela licitação homologada gerou ou passa a gerar interesse a licitante vencedora de firmar o contrato. Ali no slide 14 agora, que para vocês deve ser o 15 ainda, o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos. Quais são, então, os critérios, os tipos de licitação? Nós já falamos. Menor preço, melhor técnica e preço e maior lance ou oferta. Já tratamos isso na aula anterior. O artigo 109 trata das hipóteses, então, de recurso. Também dentro de uma fase ou de um viés de controle, os recursos podem ser interpostos contra algumas decisões. O 109 estabelece que cabe recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato, da lavratura da ata, nos casos de, aí ele especifica quando que cabe recurso. E só cabe recurso nessas hipóteses. Cabe recurso contra habilitação ou inabilitação de licitante. Cabe recurso do julgamento das propostas. Ainda, cabe recurso contra anulação ou revogação da licitação. Também cabe recurso de indeferimento de pedido de inscrição em regime cadastral, quando é o caso de convite ou de tomada de preço. E há recurso cabível contra rescisão do contrato, na hipótese do inciso 1 do artigo 79 da lei, hipótese bem específica. E cabe recurso, logicamente, por fim, por aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa que estão previstas no artigo 86 da Lei 8.666. Tá, essas são hipóteses de recurso. Aí o inciso 2 trata da hipótese de representação. O inciso 2 trata assim: representação no prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. Então, por exemplo, se não há lei especial que defina que tem uma autoridade superior para quem você possa recorrer, então vamos pensar no caso de uma licitação municipal. Se a autoridade
máxima, que foi quem autorizou a licitação, é o próprio prefeito, lógico, não tem ninguém acima do prefeito. Não cabe recurso hierárquico, caberia o quê? Representação no prazo de 5 dias. Então, você vai apresentar à autoridade que prolatou a decisão a sua insurgência e pedir a reforma dessa decisão. Tá? Tudo bem. O critério aqui é a inexistência de uma autoridade superior hierarquicamente falando. Então, quem vai definir isso? No caso do município, lei orgânica. No caso do Estado do Paraná, a Constituição do Estado, ou legislação específica que trate de competências. No caso da União Federal, a lei que criou, que estabelece, ou o próprio decreto que estabelece as competências dos ministérios, das secretarias. No caso de uma empresa estatal, verificar se a decisão compete à sua diretoria ou ao conselho de administração, ou se foi delegada essa decisão, o poder de decidir, a competência para decidir, a uma gerência. Então, vai ser necessário conhecer os atos constitutivos da estatal, né, o seu estatuto social, as suas políticas, eventualmente, e também se há algum ato, alguma resolução de diretoria, se há alguma portaria que declinou competência para alguma autoridade específica. Então, é importante que se conheça, lógico, a estrutura própria do órgão ou da entidade para se definir se é caso de recurso ou caso de representação, ok? E aí, no final, ali, a hipótese de pedido de reconsideração, uma terceira forma de insurgência contra decisões da administração pública, que cabe de decisão de ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso, na hipótese do parágrafo 4º do artigo 87, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato. Ou seja, uma hipótese bastante restrita aqui de cabimento. Tá? A regra, lógico, aqui de maior amplitude, seja o recurso, que não é tão amplo assim. Né? Vamos falar um pouquinho, então, rapidamente aqui da Lei 10.520. Artigo 4º da lei fala o seguinte: a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Gente, esse artigo é enorme, tem acho que 20, quase 30 incisos. Eu trouxe só um que me chamou bastante atenção e eu quero destacar assim. O artigo 4º fala da fase externa. Isso quer dizer o quê? Tudo que diz respeito à fase interna se aplica ao 8666, tá bom? Não há conflito entre essas leis, então a fase interna do pregão é igual, lógico, guardadas as proporções, por exemplo, da elaboração do documento principal ali de estabelecimento das estimativas e quantitativos, que se chama termo de referência. O inciso 12 do artigo 4º trata assim: encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante, que apresentou a melhor proposta. Então, aqui está estabelecida a inversão de fases em comparação com a Lei 8666, tá bom? As fases que nós trouxemos ali no artigo 43, elas aqui estão invertidas no inciso 12 do artigo 4º da Lei 10.520, especificamente para o pregão presencial ou eletrônico. E, por fim, o artigo 7º da Lei 10.520 prevê assim: uma regra específica de pregão, tá? Ou aplicáveis aos pregões. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, será descredenciado no SICAF, ou o SICAF é um sistema de cadastro de informações fiscais, que pode substituir a apresentação de alguns documentos de irregularidade fiscal no momento da licitação. Ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de até 5 anos, ou seja, um prazo muito mais severo do que o da Lei 8.666, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato e das demais combinações legais. Quis trazer isso aqui porque esse artigo traz hipóteses bastante amplas, até mais amplas do que as previstas na Lei 8.666 de 93,
usa conceitos jurídicos indeterminados, assim como a Lei 8666 de 93, para estabelecer condutas, o que gera, em alguma medida, uma insegurança jurídica na aplicação, mas os tribunais de contas e o Poder Judiciário preenchem essas lacunas com a interpretação dizendo qual é o sentido atribuído da lei. Certo, pessoal? Se ninguém tem mais nenhum questionamento, eu vou fazer a nossa chamada. Nós encerramos hoje todos os pontos que estão na nossa ementa sobre licitação, sobre o processo licitatório. Estou abrindo o diário. Então se preparem aí que eu vou fazer a chamada, tá bom? Álvaro? Se puder, isso, abram os microfones e me respondam que é mais rápido, tá, pessoal? Amanda Karen Dias? Amanda? Arthur Mioso? Arthur? Tá bom, Amanda, eu já vi aqui. Arthur Mioso, acho que o Arthur não está mesmo, né? Então... Camila Grigoli? Presente, professor. Muito obrigado, Camila. Christian Kiaskowski? Christian? Presente. Clara Teixeira? Aqui, professor. Obrigado, Clara. Eduarda Raxa? Presente, professor. Obrigado, Eduarda. Emanuele Bauser? Presente. Obrigado, Emanuele. Gabriel Zonato? Presente. Obrigado, Gabriel. Guilherme Santos? Presente, professor. Obrigado, Guilherme. Guilherme Irose? Guilherme Irose? Ausente. Gustavo Kuliski? Gustavo Kuliski? Henrique Guérios? Henrique presente. Irene Dameto? Irene Dameto, presente. Yuri Teixeira de Carvalho? Presente, professor. Obrigado, Yuri. João Comazeto? Presente, professor. Obrigado, João. Jonathan da Silva? Jonathan Rodrigues da Silva? Juliano Martins Winter? Presente, professor. Obrigado, Juliano. Júlio Macoin Júnior? Júlio Macoin Júnior? Ausente. Cauê Neto? Presente, professor. Obrigado, Cauê. Kelly Dolenga? Kelly Dolenga? Ausente. Leandro do Nascimento Grudina? Leandro Grudina? Ausente. Letícia Isabel da Silva? Letícia Isabel da Silva? Ausente. Luiz Fernando Porfírio? Luiz Fernando presente. Matheus Barbieri? Matheus Barbieri? Ausente. Matheus presente. Matheus da Luz? Matheus Krieger da Luz?
Presente. Matheus, ok. Ouvi mais ou menos aqui. Melissa Fadeli da Silva. Presente, professor. Obrigado, Melissa. Otto Marti. Otto Marti. Ausente. Paula Alves. Presente. Obrigado, Paula. Paulo Silva. Paulo Henrique Presente. Silva. Obrigado, Paulo. Priscila Correia. Priscila Correia. Priscila Mendamin Correia, ausente. Rafaela Nascimento. Rafaela Nascimento. Ausente. Tatiane Marchaleski. Tatiane Marchaleski. Ausente. Tiago Secom. Presente, professor. Obrigado, Tiago. Vinícius Dias. Presente, professor. Obrigado, Vinícius. Yasmin de Miranda. Yasmin de Miranda. Ausente. Pessoal, tenham todos um excelente final de semana e até sexta-feira da semana que vem. Bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite. Isso aí, gente. Bom descanso para todos. A aula acabou.